Olá, somos do grupo Residência Pedagógica na Unesp e vamos falar sobre Química Orgânica, dando continuidade aos outros vídeos. Já falamos sobre a história da química orgânica, os postulados de Kekulé, a classificação de cadeias carbônicas e agora vamos falar sobre o reconhecimento de funções orgânicas. Também daremos um desafio em outro vídeo. O que é uma função orgânica? A definição seria que, dentro da química orgânica, as funções orgânicas são grupos orgânicos que apresentam um comportamento químico similar devido ao grupo funcional característico. A principal diferença dos compostos orgânicos para os compostos inorgânicos é que os compostos orgânicos apresentam átomos de carbono ligados em cadeia e ou átomos de carbono ligados diretamente ao átomo de hidrogênio. Então, lembrando, o que identifica como sendo um composto orgânico é que ele tenha um átomo de carbono. E, principalmente, que esses átomos estejam ligados a outros compostos, como a outros elementos, principalmente o hidrogênio. Então, a diferença aqui, o metano apresenta um carbono e 4 hidrogênios. O ácido carbônico apresenta um carbono, 3 oxigênios e 2 hidrogênios. O metano é um composto orgânico e o ácido carbônico é um composto inorgânico. Então, a principal diferença é que ele esteja com o carbono ligado a uma cadeia de carbono e aos hidrogênios. Mas o que é realmente essas funções orgânicas ou grupos funcionais? Como os químicos foram percebendo que existia inúmeros compostos apresentando carbono, ou seja, compostos orgânicos, eles viram a necessidade de classificá-los de acordo com as suas propriedades semelhantes ou diferentes. E o que dava essas propriedades semelhantes ou diferentes? Era o principal constituinte dessas cadeias que diferenciavam ou que os igualavam. Por exemplo, quando as cadeias apresentavam só carbono e hidrogênio, elas tinham umas propriedades. Quando apresentavam, além de carbono e hidrogênio, um outro elemento químico, como por exemplo o oxigênio, apresentavam outras propriedades. Então, foi classificando através de grupos funcionais, ou seja, um grupo que dava a função, a propriedade específica daquele composto. A primeira função orgânica foram os hidrocarbonetos. O que eram os hidrocarbonetos? São os compostos que possuem apenas ligações de carbono e hidrogênio, ou seja, por possuir só carbono e hidrogênio, eles vão apresentar propriedades semelhantes e são classificados como hidrocarbonetos. A principal fonte é dos combustíveis fósseis, da onde temos o petróleo e temos carvão, gases naturais. Um outro grupo funcional é quando essas cadeias de hidrocarbonetos começaram a apresentar os haletos, ou seja, cloro, iodo, flúor ou bromo. Então, os haletos orgânicos são os compostos derivados dos hidrocarbonetos com a substituição de um ou mais hidrogênio da molécula por átomos de halogênio. São os solventes orgânicos, fabricação de plásticos, inseticidas e gás de refrigeração as suas principais fontes e aplicações. Aqui temos um exemplo e dá para identificar como que notamos que é um haleto orgânico. Possui o carbono ligado ao cloro. Uma outra função orgânica muito conhecida são os álcoois, quando apresenta uma hidroxila, que seria o nome dessa junção do oxigênio fazendo ligação com o hidrogênio, e essa hidroxila faz ligação com o carbono. Então, o principal exemplo é o etanol, que a gente sabe que é um combustível muito comum. Uma outra função orgânica são os fenóis, que também são hidroxilas ligadas ao carbono, porém está ligada a uma cadeia fechada, a um anel aromático. Suas principais fontes de aplicação são os bactericidas, fungicidas, medicamentos e desinfetantes. Outra função orgânica são os éteres, que são os compostos orgânicos que possuem um
um átomo de oxigênio entre dois átomos de carbono. Então, olha aqui como a gente identifica ele. Um átomo de oxigênio entre dois átomos de carbono. Esse é o éter. Suas principais fontes de aplicação são os solventes de óleos, fabricação de seda artificial, anestéticos e preparação de medicamentos. Os aldeídos também são uma função orgânica e apresentam um grupo funcional chamado carbonila, que é o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio e esse carbono fazendo ligação com o hidrogênio. São sempre apresentados ao final da molécula, nas extremidades. A principal fonte de aplicação é o formaldeído, que serve para conservar cadáveres ou peças anatômicas em laboratório e também é muito usado no cabelo, né, para alisamento. Tem as cetonas, que também apresenta carbonila, porém é no meio das moléculas, no meio dos compostos e não na extremidade. Então esse carbono vai estar sempre fazendo uma ligação com outros dois carbonos. Suas principais fontes de aplicação são solventes de tintas, vernizes, esmaltes e preparação de medicamentos. Também tem os ácidos carboxílicos, que vai apresentar, além da carbonila, uma hidroxila, também nas extremidades da molécula. Esse é o principal grupo funcional deles. E é encontrado no vinagre, nas formigas, na fabricação de perfume e corantes. E existe também os éteres, que é uma carbonila ligada a um oxigênio no meio das moléculas. E a principal aplicação e fonte desses ésteres é tipos de tecidos poliésteres, solventes orgânicos e medicamentos. Essas foram as referências utilizadas. No próximo vídeo, vamos dar continuidade e falar sobre a química orgânica. Muito obrigada!